Você acha que é o inferno na Terra, mas é só erro do governo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Centralia é uma cidade conhecida na Pensilvânia, que teve que ser evacuada devido a um incêndio nas minas debaixo da cidade. O fato é que a cidade vive sobre um caldeirão de chamas cuja temperatura chega a 500 graus Celsius e que vai arder por mais de 100 anos. Milhares de pessoas perderam suas casas, sítios e fazendas e foram obrigadas a abandonar a cidade, devido à quantidade de focos de monóxido de carbono que pode tornar o ar irrespirável. Mas quem que poderia ser culpado de tal tragédia absurda? Lógico, foi o governo. A região de Centralia, no estado da Pensilvânia, foi comprada por colonos americanos dos índios que habitavam a região, por 500 libras em 1764. Na ocasião, foi comprada apenas a terra para o uso na agropecuária por um pequeno conjunto de colonos. Mas, sem esses saberem, eles adquiriram algo bastante valioso. Acontece que descobriu-se décadas depois que existiam valiosos veios de carvão no subsolo da região. Em 1842, as terras da região foram compradas pela Locust Mountain Coal and Iron Company, uma empresa interessada em explorar os ricos veios de carvão poucos metros abaixo da superfície. Essa empresa então construiu a cidade de Centralia para abrigar os mineradores e o pessoal que trabalharia na mina de carvão. Entre 1854 e 1856 foi o auge da exploração de carvão, que durou até 1890, ainda dando bons lucros. A cidade só cresceu e atingiu em 1890 o maior tamanho, quase 3.000 pessoas morando lá. Mas então as minas de carvão esgotaram e a exploração cessou. A cidade continuou existindo, sem exploração de carvão, com a economia baseada no comércio e na agropecuária, mas diminuiu de tamanho e de riqueza com o fim da mineração. A empresa não era mais proprietária das terras e havia fechado a entrada para as minas. Não se sabe em que momento a prefeitura passou a usar o terreno de entrada principal da mina, que agora estava fechada e parecia um terreno baldio, como depósito de lixo. Isso acumulou uma grande quantidade de lixo nesse terreno e, em 1962, isso começou a causar problemas de mau cheiro e pestes. Adicionalmente, novas leis estaduais proibiam lixões daquela maneira. Portanto, havia necessidade de limpar aquele terreno. Prontamente, o prefeito eleito decidiu resolver o problema do lixo. A prefeitura então ordenou a limpeza do lixão da cidade, que, lembra, estava sobre uma entrada da mina, mas ninguém mais lembrava disso. Remover lixo é uma tarefa complicada, precisaria de máquinas, mas a prefeitura estava sem grana. Então, os funcionários da prefeitura optaram por queimar o lixo. Olha que ideia bacana, muito mais barato. Qual problema poderia existir em queimar lixo? Os funcionários da prefeitura, lógico, nem sabiam da entrada da mina que estava coberta de lixo. O fato é que o fogo no lixo iniciou em 27 de maio de 1962 e depois que o lixo queimou o suficiente, usaram mangueiras de água para apagar o fogo. Problema resolvido, lixo já totalmente queimado, muito boa solução, devem ter pensado. Porém, 2 dias após a queima principal, o fogo ressurgiu no meio do lixo. Os funcionários foram chamados. Novamente, usavam jatos de água para apagar novos focos de incêndio. Deve ter ficado alguma coisa queimando lá embaixo, só um detalhe. Mas, uma semana depois, novamente o fogo apareceu no que restava do lixão. Os funcionários da prefeitura ficaram preocupados e então resolveram remover o que restava do lixo na região. E foi aí que descobriram que havia a entrada da mina debaixo da montanha de lixo e que o que estava queimando não era apenas o lixo, mas as paredes do túnel da mina. Veja, quando se cava uma mina de carvão, parte do carvão é deixado como sustentação do teto. Os pilares e paredes da mina de carvão eram formados por carvão também. Não podiam ser removidos porque isso retiraria a sustentação do teto, desabando a mina como um todo. Os mineradores buscam os veios mais ricos de carvão, mas o fato é que mesmo carvão não tão rico assim pode queimar ainda. Havia também uma grande quantidade de carvão nas paredes e pilares da mina. O incêndio no lixo havia iniciado a ignição desse carvão no túnel de acesso da mina, mas até ali era só no início da boca da mina. Eles apagaram esse foco de incêndio e deixaram para lá. No dia 2 de julho de 1962, alguns moradores reclamaram do cheiro estranho vindo do lixão. Perceberam então que o carvão mineral ainda estava pegando fogo na entrada da mina, e jogar água apenas parece não ser capaz de apagar esse incêndio, o que faz bastante sentido. O carvão mineral tem características hidrofóbicas, o que significa que ele não absorve água. Então, a coisa parecia mais complicada. Chamaram um especialista, Gordon Smith, que recomendou remover todo o lixo e restos de incêndios do lixão para impedir contaminação entre a mina e o lixão e cavar parte do minério de entrada da mina para impedir que o fogo chegasse ao interior. Até ali, apenas o túnel de acesso tinha foco de incêndio.
Esse trabalho foi orçado pelo especialista em $175, mas a prefeitura estava com um orçamento bem apertado. Levou mais de um mês para conseguirem aprovar o orçamento. Quando o especialista foi chamado novamente para fazer o serviço, bem, já era tarde. O fogo já havia chegado nos primeiros pavilhões da mina. Ele usou detectores de gás para mostrar que já havia incêndio em uma boa área e agora não bastava mais só cavar o túnel da mina. Ele mediu a saída de gases e estimou que o valor agora para escavar e conter o fogo era de $30 mil. A prefeitura ficou apavorada, mas, enfim, não havia outra coisa a se fazer. Curiosamente, o tempo para aprovação do orçamento de $30 mil foi menor que o tempo para aprovar o de $175. Porém, ainda assim, se mostrou insuficiente. Embora escavassem largas porções da mina, o fogo se espalhou mais rápido que a velocidade de escavação. Os especialistas ainda tentaram um plano emergencial que consumiu outros $40 mil ao longo do ano de 1963 para abrir buracos da mina e tentar alagar os túneis. Quando esse plano falhou também, novos especialistas foram chamados e estimaram que o custo para conter o incêndio então seria de cerca de $300 mil. Ao final, com o atraso da burocracia, a prefeitura já havia gasto um total de $100 mil tentando apagar o fogo causado por ela mesma até ali. Não tinha mais dinheiro. Foi preciso pedir ajuda ao Estado. Mais burocracia para aprovar a grana do Estado. Só em 1966 que chegou o dinheiro do Estado, os $300 mil necessários. Mas, claro, novamente, quando esse dinheiro chegou já era tarde demais. O fogo já havia progredido muito além do que havia quando o dinheiro foi solicitado. Já estava sob toda a cidade. Mais uma tentativa foi infrutífera. A essa altura, estimava-se que o fogo tinha chegado a temperatura de quase 500 graus Celsius debaixo da terra. Muitos pilares de minas desabavam ao serem consumidos pelo fogo. Estradas e prédios rachavam devido à perda de sustentação do solo. Jatos de vapor quente surgiam em locais aleatórios da cidade. Os habitantes tiveram que começar a fugir de lá. A prefeitura e o estado ainda tentaram apagar o fogo em 1970 e 1973, porém sem nenhum sucesso. No final, Centralia foi abandonada. Nem foi tão crítico assim, porque a maior parte dos moradores já haviam abandonado suas casas há um bom tempo. A queima da mina abaixo fazia com que o solo cedesse, portanto, muitas casas tinham rachaduras. Também havia vários pontos de calor, jatos de vapor que emanavam do chão. As propriedades ali já não valiam nada. No final, quando Centralia foi declarada inabitável, em 1982, eram poucos os moradores que ainda restavam lá. Alguns, porém, resistiram mesmo após a ordem de abandono e a população da cidade hoje é de 5 pessoas. O lugar virou um destino turístico. Pessoas vão lá para ver os buracos no chão e locais com saída de calor e vapor. Estima-se que existe carvão nos túneis para queimar por pelo menos mais um século. Uma tragédia que, felizmente, não fez vítimas fatais, mas destruiu uma enorme quantidade de riquezas de pessoas que moravam na região. O erro do Estado, lógico, não foi de iniciar o fogo. Podemos imaginar que mesmo uma pessoa física poderia cometer esse erro. Porém, a dificuldade de admitir seu erro, a dificuldade de aprovar os primeiros orçamentos de poucos dólares, mostra como a burocracia e o aparato estatal trabalham contra a eficiência. No final, foi a burocracia que destruiu Centralia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por JJ Liber e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!